Olá pessoal, nessa aula eu vou resolver aqueles exercícios que eu passei para vocês sobre torção, né? 3 exercícios, nada muito complicados, né? O primeiro deles, a gente tem uma seção, né, de paredes finas, né? Seção vazada em paredes finas. Determine a tensão oscilante nos pontos A e B da figura a seguir, cuja seção está submetida a um torsor de 1 kN, né? Bom, no ponto A você tem uma espessura de 4 milímetros, no ponto B uma espessura de 2 milímetros, né? Lembrando que aí nesse caso é simples aplicação de fórmula, né? É o torsor dividido por 2 vezes a espessura vezes a área média. Então o primeiro passo seria calcular a área média dessa figura, né? Nós vamos ter um pedaço lá em arco de círculo, né? E 2 retângulos na parte esquerda e na parte de baixo. Muita atenção nessa geometria, tá? A área média AM, nesse caso, foi calculada por mim como 2.167,5 milímetros quadrados, tá? O torsor é dado 1 kN, 10 ao cubo Nm, né? Então a tensão cisariante em A é o T, que é 1000, dividido por 2 vezes a espessura, que é 4 vezes 10 a menos 3, já passando para metro, né? Dividido por 2.167,5 vezes 10 a menos 6, já jogando para metro quadrado. Fazendo as contas, isso dá como resultado 57,67 megapascal, tá? E para o tal B, a única diferença é na espessura, que ao invés de 4 vezes 10 a menos 3, é 2 vezes 10 a menos 3. O que vai, notadamente, levar ao dobro do resultado, né? Tá certo? Então, eu mantive constante todo o resto, né? Só alterei esse fator no denominador. Então vai me dar como resultado a tensão cisariante em B de 115,34 megapascal. Tá? Lembrando que aí a gente considera a tensão constante ao longo da largura daquela espessura, né? Tá certo? Muito bem. No exercício 2, a gente tem assim: a barra de aço ABC de 12 milímetros de diâmetro foi dobrada da forma mostrada na figura. Vai aparecer no slide seguinte. Sabendo que E é igual a 200 gigapascal e G igual a 80 gigapascal, determine a deflexão da extremidade C provocada pela força de 150 newtons. Considerar os efeitos da flexão e da torção. Então, nós temos aí na figura, né, uma carga de 150 newtons aplicada no ponto C, cuja deflexão vertical eu quero calcular, né? Então, o que vai acontecer? Se você observar, né, o ponto C em relação ao ponto B, se a gente considerar que essa barra BC está engastada em B, né, ele teria uma deflexão de PL3 sobre 3EI, tá certo? E aí eu vou levar essa carga, né, transformar num sistema estaticamente equivalente, jogar os 150 kN lá para B junto com o momento que ela leva. O momento fletor em B, na barra BC, na verdade vai ser o torsor na barra AB, né? Vai ser 150 vezes 0,2, tá? Vai dar 30 Nm. Então aí eu vou ter a carga 150 jogada lá em B, que vai dar uma deflexão também de PL3 sobre 3EI da barra AB, né? E vai ter uma rotação devido ao torsor, né? Que também, se a gente considerar essa rotação em um arco de círculo, né, também vai aumentar essa deflexão do ponto C, né? Ok? Então considero a rotação, considero a deflexão de B em relação a A e a deflexão de C em relação a B, tá certo? Então, devido à flexão, teremos duas barras de igual comprimento com uma carga concentrada na extremidade. Logo, o delta vai ser 2 vezes o PL3 sobre 3EI, porque o L é igual nas duas barras, tá? O EI também. Então, fazendo as contas aí, 2 vezes 150 Newton, né? O L é 2 vezes 10 a menos 1 do metro, que é 0,2 metros. Então, ao cubo vai dar 8 vezes 10 a menos 3, né? Dividido por 3, o E é 200 vezes 10 a nona. E a inércia é πd a quarta sobre 64. Tá certo? E aí já multiplicando por 10 a menos 12 para jogar em metro a quarta, né? Fazendo as contas no final, eu vou chegar a 3,93 milímetros. Ok?
ok? E ainda temos ainda a barra B sobre torção, como eu falei, né? Um torsor de 150 vezes 0,2, que é 30 Nm. Isso vai gerar uma rotação TL sobre GJP igual a 30 vezes 0,2 sobre 80 vezes 10 a nona. Π é a quarta sobre 32, lembrando que a inércia polar, no caso do círculo, né? Ela é a soma das duas inércias em x e y, tá certo? Então seria 2 vezes sobre 64, que dá sobre 32. Isso me fornece o resultado de 0,037 radianos, tá? Então o deslocamento da extremidade C devido à rotação será o ângulo de deflexão vezes o raio, que é 200 milímetros, né? Eu já obtenho direto o resultado de 7,4 milímetros. E aí, somando o deslocamento vertical do ponto C, somando todas as expressões, né? Eu vou ter 7,4 mais 3,93 igual a 11,33 milímetros, tá certo? Então esse exercício ele é resolvido apenas dando essa sacada, né? Como é que funciona estaticamente o comportamento daquela barra, ok? Muito bem. No exercício 3, uma barra bem engastada circular de raio R e comprimento L está submetida a dois momentos torsores de intensidade T e 2T, uma distância L sobre 3 e 2L sobre 3 do engaste esquerdo. Determine as reações dos engastes do diagrama de momentos torsores, a rotação relativa da seção no meio da barra em função de TL, G e R. Tá? Bom, aí eu tenho uma barra bem engastada, né? Eu posso resolver usando o princípio da superposição de efeitos. Eu libero a extremidade direita, calculo qual seria a rotação dela devido aos torsores aplicados e aplico um torsor reativo de maneira a trazê-la de volta, né? A zerar aquela rotação ou ter a mesma rotação com sinal contrário, tá? Então, liberando o apoio direito, a rotação da extremidade direita seria dada por, devido ao primeiro torsor, que está a L sobre 3 da esquerda, seria TL sobre 3 dividido por GJP. Mas, devido ao segundo torsor, que vale 2T, e está aplicado a 2L sobre 3, né? Então, seria 2T vezes 2L sobre 3 dividido por GJP. Somando essas duas expressões, né, eu vou ter 5T vezes L sobre GJP, sobre 3GJP. Esse valor vai ter que ser igual em módulo à rotação contrária da reação do apoio direito, usando o princípio da superposição de efeitos, né? Então, se eu chamar de TB o torsor reativo do lado direito, em B, TBL sobre GJP vai ter que compensar o 5TL sobre 3GJP. Ou seja, o TB vai ter que ser igual a 5T sobre 3. E, consequentemente, o TA vai ter que ser igual a 4T sobre 3, né? Ok? Bom, o diagrama de torsores, nesse caso, né? Partindo da esquerda, você vai ter, se eu considerar positivo o de A, um torsor de 4T sobre 3, até chegar no primeiro torsor aplicado, em L sobre 3, que vai ser de T. Aí cai para T sobre 3, né? Tá certo? Aí encontra o 2T, né? T sobre 3 menos 2T vai dar menos 5T sobre 3, que é em módulo justamente a reação em B. Então o diagrama de momentos torsores vai ser um diagrama com patamares, né? Constantes, tá? Eu acabei não desenhando aqui, mas de patamares constantes e cuja variação de um patamar para outro é igual ao momento torsor aplicado. Ok? E a rotação no meio da barra, eu posso simplesmente, né, vir por um lado ou pelo outro. Se eu vier pela esquerda, né, que eu tenho 4T sobre 3, 4T sobre 3 é o torsor da esquerda, reativo da esquerda, vezes L sobre 2, que é a distância, dividido por GJP, menos, que aí o primeiro torsor está no sentido contrário, menos T, a distância, já que ele está aplicado a L sobre 3. A distância de L sobre 3 a L sobre 2 dá L sobre 6, então é menos T vezes L sobre 6 dividido por GJP. Então, fazendo as contas, né, eu chego, no primeiro caso ali eu teria 4TL sobre 6JP, menos TL sobre 6JP vai dar 3TL sobre 6JP. Dividindo por 3, né, em cima e embaixo,
elíptica TL sobre 2GJP. Com isso a gente resolveu o terceiro exercício. Ele é muito semelhante a outros exercícios que a gente fez de hiperestática, né? Inclusive no caso de barra sobre força axial. Eu até cheguei a falar na aula teórica que você pode analisar uma barra sobre torção, né, de maneira semelhante a uma barra sobre efeitos axiais, tá certo? Então, se nesse caso você substituísse, tá certo, a força, o torsor T para uma carga P e o outro torsor de 2T para uma carga axial 2P, né, você chegaria à mesma relação das reações, tá certo? Só que ao invés de ser em função de T, seria em função de P, né? Então aqueles que têm ainda dificuldade em raciocinar com o torsor, podem fazer uma analogia também com a barra sob esforço axial, tá? Ok? Tanto para obter as reações, como inclusive para obter os deslocamentos, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, eu estou encerrando aqui essa solução dos exercícios, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível nos nossos canais de contato que nós estabelecemos, tá certo? Então, até a próxima aula, em que a gente vai abordar novos assuntos.